Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Né? Então, acho que foi bem interessante saber que, primeiro, as listas existem, todas as listas estão no mesmo padrão de interoperabilidade e existem também dentro desse contexto, né, das listas de confiança em cada país, uma, uma um trabalho, né, de dar legitimidade às listas do ponto de vista legal e jurídico também. Então, esse trabalho é importante. Para agora à tarde, né, o que a gente programou para conversar aqui no workshop era sobre quais são os potenciais usos para essas listas de confiança quando a gente está falando de interoperabilidade de documentos que têm capacidade transfronteiriça. Então, eu vou começar, depois eu quero convidar um representante de cada país para também dar a sua opinião e ver o que a gente tem de convergência, tá? Para a gente entender, né, quais são as aplicações que todo mundo quer, para que a gente possa trazer evoluções para as listas de confiança que permitam esses anseios acontecerem. Então, eu quero começar, né, a gente já adiantou isso um pouco no final do período da manhã, falando sobre diplomas digitais. Tá? Então, o Brasil, para quem não estava de manhã, e aí eu estou envolvido nisso também, né? O Brasil, desde 2018, optou por pegar os diplomas do ensino superior e tirá-los da parede, né, que é o. Todo mundo tem um diploma para pendurar na parede, acho que essa é o grande uso. Tirar eles das paredes e transformar ele em documentos eletrônicos, que é mais difícil de pendurar na parede, né? Você não vai pegar um pendrive lá e pendurar na parede. Vocês estão rindo, mas essas são perguntas que já me fizeram apresentando sobre diploma digital, né? Ah, dentro do canudo lá veio o pendrive para você chacoalhar? Não vem, entende? Então tem algumas saídas que o projeto teve que ter. Por quê? Porque o projeto tem algumas iniciativas interessantes, tá? A principal deles é que o diploma não é mais só um ornamento para a parede, ele é uma ferramenta de gestão educacional. Então, dentro do diploma, a gente confere se todas as autorizações para funcionamento dos cursos estão corretas, né? Se os dados mínimos necessários estão colocados ali dentro, se a estrutura dos processos que envolvem o diploma estão ocorrendo da forma como é regulamentado pelo Ministério da Educação aqui no Brasil. Então, em 2018, a gente começou esse processo, tá, de trabalho. Desde abril de 2022, é obrigatório no Brasil para todas as instituições de ensino superior, faculdades e universidades, elas têm que emitir diplomas somente no formato digital. O formato brasileiro, e aí é uma coisa importante, porque agora a gente vai entrar em algumas questões que fazem sentido por questão da interoperabilidade. Dentro desse projeto, a gente colocou duas premissas que são importantes aqui para a gente. A primeira premissa é a premissa de que as assinaturas que vão nos documentos educacionais são assinaturas qualificadas. Tá? E o porquê que houve essa exigência de assinaturas qualificadas? E aqui no Brasil, não é qualquer ainda assinatura qualificada que é aceita para um diploma. Tá? A gente fez questão de permitir somente as assinaturas que são reconhecidas pelos tratados internacionais. Então, não sei se a maioria aqui sabe, né? Acho que o pessoal que está dentro desse escopo de discutir no Mercosul entende um pouco melhor, mas os nossos certificados aqui no Brasil em software, né, certificados que não têm substrato de hardware, eles não são reconhecidos como qualificados dentro dos tratados internacionais. Então, existe um requisito que a maior parte das pessoas, quando olha para os normativos do diploma digital, não entende, que é de por que um diploma tem que ser assinado com certificados A3 ou superior. A3 são certificados nossos que vêm com substrato de hardware, né? Que vem com token ou vem numa nuvem e são armazenados em hardware. Isso é exigido nos diplomas para que o nosso diploma possa ser emitido aqui
e ser reconhecido nos países nos quais o Brasil tem tratado, sem que haja nenhuma exigência de notarização, né? Apostilamento. Então, hoje, para vocês entenderem o processo de papel, eu pego um diploma em papel emitido aqui no Brasil, para levá-lo para a Argentina, eu preciso ir num notário, fazer um apostilamento de AIA, e aí com aquele apostilamento, o governo argentino, né, na Argentina, vai se reconhecer porque existe uma convenção internacional que permite esse reconhecimento. No caso dos natos digitais, isso é um pouco mais complexo, porque a gente precisa ter o acordo de assinatura digital do Mercosul ratificado, né? A gente passaria a ter isso, mas não basta. A gente tem que ter substrato técnico para que isso funcione, que são as listas, né? Tem que se reconhecer aonde estão as âncoras de confiança desses documentos. Então, essa é uma das coisas que foi colocada no diploma, que eu acho que é importante aqui dizer que as listas de confiança sempre fizeram parte, né, da ideia do projeto. E a outra é sobre as assinaturas de longo prazo, as assinaturas com armazenamento por longo prazo. Por quê? Porque os diplomas são documentos que precisam valer pelo menos pela vida de uma pessoa. Isso é muito mais do que os nossos certificados digitais valem. Então, um dos requisitos que foi colocado ali é que as assinaturas sejam assinaturas de referência completa, né, quando internas ao documento, ou seja, eu não guardo só o certificado, eu guardo o caminho de certificação, eu guardo as LCRs do momento de assinatura, para que a qualquer tempo, tudo que seja necessário para validar o documento esteja dentro do documento. Tem uns efeitos colaterais, tá? Que aí eu acho que essa é a parte do que eu quero induzir a discussão aqui. Por exemplo, um diploma digital no Brasil foi feito em XML, porque o Brasil só tem padrão de assinatura de longo prazo para binários, né, em CADs, em CMS, em PDF, com PADs, ou em XML com CHADs. O Brasil não tem ainda um padrão para reconhecimento de assinaturas JSON. Por exemplo, seria o equivalente ao JADES, né, que é essa assinatura de longo, para poder fazer assinaturas de longo prazo. Então, esse documento começa hoje numa universidade com 6 KB e ele às vezes termina com 30 megabytes. E aí é um problema. E a gente já detectou, por exemplo, que hoje os diplomas digitais no padrão brasileiro seriam impossíveis no Uruguai. É impossível fazer por um motivo. O Uruguai tem as maiores LCRs que a gente já viu até hoje. É a segunda É a maior LCR que a gente já viu. Então, só o tempo que... Um dos problemas que a gente tem para validar documentos uruguaios hoje é baixar a LCR, porque a LCR são 25 ou 28 megabytes, né? E ela cresce todo dia. Diga, não, é porque eles têm uma ICP que emite certificados para todas as carteiras de identidade. E aí, se você perdeu uma identidade no Uruguai, é botado uma linha a mais na LCR, não é? Devo decir, que se están funcionando, pues estamos habilitando una nueva CA para que permita, además de los nuevos documentos, construir un servicio de CSP que va a facilitar mucho. Sim. Para siempre, pero además hasta 2030 va a estar, porque ya en los documentos van a seguir innovando. Entonces, digamos, ya hay una solución, pero para que se regrese añadir como validation data, hacer a un documento uruguayo, sería mucho peso. 3 más pesado. 3. Então, assim, é uma questão interessante, né? O OCSP é uma saída muito boa, porque existe uma estratégia chamada OCSP Stapling. Então, na hora de assinar, você faz a consulta assinada ao OCSP e adiciona o resultado da consulta, né? Um carimbo, no caso, da assinatura. Então, tem umas estratégias, e a gente começou a olhar
né? Se a gente propusesse tendo listas de confiança, os diplomas, por exemplo, do Brasil ou do Uruguai, independente de formato, né? O formato é uma outra questão, mas eles podem ser reconhecidos. Hoje, a gente entende que teria dificuldades com o Uruguai, porque as listas de revogação são muito grandes, mas existem saídas. Só que esses problemas a gente só vai detectar quando a gente tiver listas de confiança e puder interoperar, né? O Brasil também depende, tá? Como a gente tem muitas autoridades certificadoras diferentes dentro da hierarquia, tá? Não existe um normativo, também não existe um normativo claro sobre a retirada de itens revogados das listas de certificados, né? Porque uma estratégia para contenção do tamanho das listas de revogação é quando o certificado vence, você não publicar mais ele como revogado, que tem seus impactos, entende? Porque, historicamente, numa lista do futuro, pode desaparecer uma revogação do passado. Então, é um problema. Se você não guardou a versão correta da LCR para um determinado documento, você pode ter problemas, tá? Então, porque... e aí, no Brasil, não existe, inclusive, uma padronização. Algumas autoridades certificadoras fazem purga, né? Elas fazem essa retirada dos certificados expirados, outras não. Aqui na UFSC a gente usa o nosso provedor de assinatura não purga. Então nossos diplomas têm tamanhos enormes por causa disso. Mas assim, essa era uma das propostas, era só para explicar para vocês uma das temáticas que a gente vê, tá? Agora a gente está trabalhando com o Ministério da Educação aqui no Brasil para que a gente coloque uma blockchain para operar em cima desses documentos. E essa blockchain ela também é comandada por certificados qualificados. E aí lá a gente está adotando uma estratégia um pouco diferente. O Brasil tem uma raiz em curvas elípticas, né, em curvas Edwards, e a partir disso a gente está propondo uma implementação de uma blockchain que consuma esses certificados. Ou seja, tem mais passos para interoperabilidade, né? Para que essa nossa, por exemplo, para que a blockchain brasileira possa aceitar transações com certificados internacionais, a gente tem que passar a construir um suporte de listas de confiança ali dentro, tá? E já está no nosso radar aí. Eu tenho alunos me procurando para fazer TCC. Essa é uma das propostas que eu tenho colocado para os alunos, é de a gente pegar o Hyperledger Fabric e ao invés de importar as âncoras de confiança no modelo padrão dele ali, a gente possa trazer TSNs. Tá? Então, eu queria abrir a palavra agora para os países, isso era só para a gente ir esquentando o workshop, e para que vocês tragam, né, questões que vocês entendem que possam dar utilidade às listas, né, ou que seriam prioritárias nessa questão transfronteiriça. Aí não sei quem é que quer começar em ordem alfabética, com protocolo, com não. Pode. Vamos começar ao contrário, começar pelo Uruguai, né, que é sempre penalizado, né? Ótimo, Adolfo. Então, deixa eu virar aqui para ficar bom. Bueno, igual quedo, prefiero darle la espalda a la cámara. Bueno, para nosotros el tema de las listas de confianza, de nuestro punto de vista, la mayor ventaja es un validador, ¿no? Es decir, el tema de transfronterización de documentos, para poder validar contratos, poder validar que las personas, por ejemplo, se puedan abrir cuentas de bancos de otros países sin tener que estar presencialmente, un poco intentar impersonalizar ciertos trámites, que de hecho nosotros en la transformación digital del gobierno ya hemos pasado de la mano de lo que es firma, también lo que es identidad digital, de modo de que las personas pueden hacer un montón de trámites con entes públicos y a medida que vamos avanzando también con privados, sin la necesidad de ir al lugar. Y es por eso que una lista de confianza vemos que, primero, facilitaría mucho los acuerdos bilaterales entre los países y, por ejemplo, en usos como el bancario, yo creo que es un uso que nosotros vemos como positivo.
también lo que tiene que ser contratos de compraventa, de propiedades, y todo eso, ¿no? Después quería comentarles algo de que, bueno, más allá del uso y de un validador general, que además nos ayuda a la gestión, porque las diferentes entidades reciben documentos de los países y que sería muy positivo tener un validador en el cual una entidad pudiese decir, yo acepto, porque, por ejemplo, nuestra legislación no, digamos que una entidad determinada no está obligada a aceptar documentos de otros países. Más allá de que el país reconozca, dejamos la libertad a cada una de las instituciones y creemos que esa institución pueda decir, hoy empiezo a aceptar determinado tipo de declaración, documento, que fuese de otro país, sería muy, muy positivo. Aspectos a tener en cuenta, como bien decía Jean, creemos que hay aspectos de la firma en sí, de cómo la estampa de la firma, es decir, con qué datos viene la firma, sería importante ponernos de acuerdo, qué es lo que, no sé si iría a generar un template de lo que vamos a aceptar, pero quizá algunos lineamientos básicos que diga, bueno, vamos a aceptar una firma no solo de este certificado, sino con determinadas características. Porque lo que hemos visto es que cada país tiene su propio, digamos, su propia estrategia. Por ejemplo, no todos los países inscriben dentro de la firma toda la raíz. Nosotros, por ejemplo, en nuestro validador hemos hecho algunas concesiones en las cuales, por ejemplo, entiendo que a veces las firmas de Brasil no traen toda la cadena de confianza, por ejemplo. É uma ótima colocação, porque a gente percebe, né? O Brasil adota uma estratégia de Authority Information Access. Então, você só precisa do certificado da raiz na sua âncora de contas, porque o certificado do usuário tem uma URL onde você pode marcar o caminho para sair do certificado e chegar lá. Alguns países adotam a estratégia de não colocar Nosotros, por ejemplo. Authority Information Access. Como você falou, são estratégias diferentes, mas que a gente vai ter que achar um ponto comum, porque senão é difícil. Por exemplo, no caso do Brasil, basta colocar as raízes da TSE. No caso do Uruguai, tem que colocar a raiz e as intermediárias, senão você não consegue fazer um caminho de certificação. Correto. É uma colocação importante de padronização. Correto. Raiz, intermédia, vivos e mortos. Sim. Sim. Todo. Na TSE. Ou então, o certificado do usuário tem o caminho. Ele tem como construir o caminho. Correcto. Eso creo que es un aspecto importante a discutir y acordar, y simplemente para decir, bueno, acordamos esto, ¿no? Es decir, que estén contempladas las estrategias. Lo otro que tú decías de las CRLs, el tratamiento de las CRLs. Hay que ser muy cuidadoso, incluso diría que muy cuidadoso cada uno dentro de nuestros países con cómo se tratan las CRLs para que el día de mañana haya una uniformidad de criterios en cómo se define, ¿no? Cómo se trabajan esos certificados revocados vencidos. Que si vamos a un camino de longevidad es algo a tener en cuenta. Y otra cosa que creo que es importante es a la hora de trabajar sobre un validador, en la lógica de ese validador. Porque nosotros cuando hablamos de validadores, no solo tenemos validez en función de la caducidad del certificado, sino que, por ejemplo, nuestra normativa habilita a que un documento es válido si en el momento de la firma cada uno de los certificados de la firmante son válidos. ¿Eso qué significa? Que dentro de 5 años, sin una necesidad de una política longeva, o 6 o 7, luego que venció, ese documento sigue siendo válido. Es por eso que, por ejemplo, nuestro validador no mira el estado del certificado en el presente, sino que, luego de un proceso lógico, mira el estado de revocación y validez de certificado en el pasado. Então, não pode, pela regra uruguaia, não pode haver purga. Correcto. Por eso no hay purga de CRL en nuestro caso.
que si alguien lo está haciendo, va a determinar un criterio diferente, un resultado diferente al esperado. Por eso es algo que también hay que tener en cuenta. Y bueno, eso en realidad eran los puntos que les quería comentar de respecto a lo que creemos que es bueno tener en cuenta. Nosotros tenemos desarrollado ya, que podemos venderse a las personas, un mapa lógico de lo que para nosotros es un documento válido. Es decir, todo como partimos desde el certificado en el presente para determinar su validez, invalidez o indeterminación en el pasado. Si nosotros eso es como construimos nuestro validador y de repente creo que a la hora de construir un validador entre todos podría servir como herramienta, como un mapa lógico para determinar, porque incluso no sé a nivel normativo cómo es en todos los países. Digamos, esto que les estoy diciendo, si el documento es válido porque su certificado es válido, que no está ni provocado ni vencido, o es válido si en el momento era, es decir, o se necesitan ambos, ¿no? O problema que a gente tem no Brasil é que o Brasil permite a purga de LCS. Então, uma das estratégias para isso é a publicação de repositórios de LCRs. Claro. Então, ao invés de você só olhar para a última versão, que contém toda a história, a gente poderia, aqui no Brasil, manter a mesma estratégia, mas dentro da TSL, a gente pode publicar um Qualified Certificate Revocation Stories. Tem que ter um campo específico lá para dizer aonde devem ser armazenados, onde se deve buscar todas as LCRs históricas da autoridade sectorial. Tem que sair para as duas estratégias. Tá? Totalmente. Yo digo esto, Argentina o Uruguay, ¿no? Si yo tengo un certificado válido, ¿sí? Y lo firmo, ese documento es válido siempre. Sí, correcto. No importa. ¿Sí? Exacto. Más allá de que después para la verificación tengo que tener toda la cadena y todo lo que estoy, hablemos de la purga o no, pero si un certificado fue firmado con un certificado que no está revocado, que está bien emitido, ya está, es válido. Correcto. Hoy, siempre. Correcto. Correcto. O problema que a gente tem é que lá na frente a gente pode não ter artefatos que chegam para concluir que era válido agora. Por exemplo, se a gente não guardar o caminho de certificação ou as LCRs. Yo te digo, hay que ver cómo hacemos para recorrer ese camino, pero el documento es válido. Sí, incluso qué datos mínimos indispensables son necesarios para decir que eso es una firma entre todos los países. Y espera, perdón, lo que faltaría también es el sello de tiempo, el data stamping. Ahí eso ayudaría un montonazo que todos consumamos y tengamos un sello de tiempo. Hemos visto en la práctica que hay firmas que vienen sin fecha de firmado. Porque hay sistemas, cuando esto no es cualificado, que uno firma algo y no sabe cuándo se cumple. Es decir, que no queda el timestamp, ni siquiera queda, no es que utilizó la hora de la computadora, ni siquiera queda. Estos casos creo que también, si vamos a llevar un validador, tendrían que ser contemplados. Es decir, porque no en todos los países entiendo que es un requerimiento que la firma tenga fecha. Y eso también complejiza un poco. Nosotros, como lo resolvimos, fue, bueno, si tiene fecha, determinamos la validez en ese momento. Si no la tiene, lo que hacemos es miramos el certificado y si de la firma está dentro del periodo de validez, es decir, no dentro del periodo de validez, porque no sabemos cuándo. Si el certificado es válido hoy, asumimos que eso funciona en la práctica, pero nos reduce la longevidad, es decir, el certificado se vence, ahí empezamos un periodo determinado. Sí, pero ahí tenés, para nosotros tenemos una contra, que si no es un sello de tiempo, por más que tenga una fecha, esa fecha puede ser alterada, puede ser manipulada. En cambio, con un sello de tiempo, no. Por eso estaría bueno que conversemos y claro, los términos. Yo creo que el timestamp que nosotros tenemos regulados. Como estão as infraestruturas de carimbo do tempo
do Uruguai, Argentina, vocês já têm elas implantadas no Paraguai, elas estão funcionando? Porque uma das possibilidades é que a gente traga, né, em alguma versão próxima das listas, os provedores de carimbos do tempo. Sí, nosotros hicimos una nueva TCA. TCA. Sí, que está implementada recientemente. Nosotros tenemos, creo que desde 2018, dos prestadores de tiempo que tienen su servicio de sellado de tiempo, pero en la práctica, si están regulados, están habilitados, en la práctica es quizá el 5% del total de las firmas que usan el timestamp urbano, porque tiene un costo. Es decir, el timestamping no es abierto, no es público, es privado y con costo. Al generar ese costo y hoy en día no ver un beneficio o un requerimiento adicional, no se usa en la práctica. Pero está definido, se puede usar, se puede invitar a ver si se ve, pero no es algo que lo veamos en el día del operativo. Las firmas que vas a ver, quizá algunos días son las que tienen. Bueno, no sé si le paso la palabra al siguiente. Otro, yo ya hablé, no sé si... Saludo para él. No sé si tú qué vas. Nosotros tenemos reglamentada la servicio de trabajo de tiempo para el ranking de las empresas que haya resultado la prestación de servicio. Ahora, entró una solicitud para presidente del funcionamiento pero respecto a eso, yo claramente pensar en la utilidad de la misma hay muchas complicaciones aparte de esta claramente el formato del documento, no solamente el formato del documento, de la misma firma, hay que refirmar cada tiempo para poder pensar que el documento va a valer en el tiempo y eso no solamente nosotros, sino en Europa y en otros países todavía está en desarrollo. Muy importante. Lo que nosotros debemos lograr ahora es simplemente tener una certeza de que ese documento fue válido como mínimo en el periodo del certificado del último de la escala de confianza. Hay 4 años, países son de 2, de 3, varían. Entonces, el primer objetivo a mí tiene que ser buscar, poder validar estos certificados en esa escala de tiempo en donde sí ahí se puede hacer las consultas de la CRL y demás, y cuando se manejen adecuadamente y podríamos tener la certeza de que por lo menos, no de la fecha exacta de la firma, pero sí de que durante el periodo de validez de ese certificado fue firmado ese documento, que ya es una aproximación bastante cercano en comparación a la firma manuscrita, porque siempre hay que hacer esa evaluación. En la firma manuscrita no existe forma de poder validar una firma al momento en que fue realizada, a no ser que se haga ante un privado o ante una autoridad competente que le dé cierre. Entonces, el mundo electrónico, ¿por qué debería hacerlo? Tampoco, pero sí, si tenemos una aproximación, ya es una ventaja bastante. Bueno, yo quería decir respecto a este punto. E aplicações, vocês veem lá no Paraguai para as listas, né? A gente falou um pouco das necessidades, né? Mas, por exemplo, que tipo de documentos são importantes para o Paraguai, né, dentro desse contexto transfronteiriço? Que tipo de documentos? Que são importantes no contexto, né? Você pretende utilizar os documentos transfronteiriços em educação, em saúde, em fiscal, em bancário. Ficou claro, a gente no Uruguai tem interesse no setor bancário, né? Nosotros, el foco que estamos poniendo primero son en las negociaciones comerciales. Y creo que además está usando firma electrónica transfronteriza. El firma de contratos de exportación, importación. Hoy muchos de estos
contratos se están haciendo en licitaciones, por ejemplo, públicas internacionales, en donde también ya muchos de esos procesos se hacen. Nosotros, cuando los gerentes son los extranjeros que confirman digital y también en las documentaciones que son de obligatoriedad para la ejecución del trámite del Estado. Muchas de esas documentaciones también son expedidas por organismos internacionales y ya lo hacen, ya no existe el formato, en el país de origen ya no existe el formato electrónico. Nosotros esos somos los requerimientos que más estamos teniendo dentro de la Dirección General de Firma Digital de las otras entidades del Estado para poder validar o acreditar la validez de esa firma. Creo que los países que lo mismo, no sé. En primer lugar, todo lo que sea comercio internacional, los documentos que tienen una variedad de documentos. Recién uno tenemos consensuado que es el certificado de origen digital. Creo que en Latinoamérica está trabajando en eso, pero esos serían los documentos prioritarios. Y también que ya hay un acuerdo, y muy importante, que hay un acuerdo Mercosur para usar firmas digitales en la documentación de Mercosur. Entonces, eso creo que deberían ser los primeros documentos que deberíamos darle garantías y certeza de validez de los tipos de documentos que están perdidos. Ok. E que é o próximo aí? Tira. Pasamos por eso. Não? No. Ok. Marcelo. Bien, nosotros utilizamos la firma digital primero con Uruguay, que se han firmado muchos contratos de alquiler, ¿sí? Entre argentinos y uruguayos, ¿sí? Porque argentinos que van a veranear. A gente pode fazer aqui também. Tem muitos uruguaios e argentinos que vêm para cá. Exactamente, ya se firman contratos de alquiler con firma digital. La Unión Europea, en un permiso de pesca, también utilizamos, pusimos la firma de un organismo de Argentina. Todo lo que sea la parte comercial está bastante avanzada y se usa muchísimo la firma digital. Insisto, con Uruguay estamos avanzando ahora fuertemente con Chile. Gonzalo, el otro día, ¿les contar algo de eso? ¿Podéis contar algo? Después les paso a Gonzalo para que también cuente la experiencia que tuvimos juntos justo la semana pasada con el país de Chile. Y básicamente hay un proyecto muy grande para utilizarlo también en la parte de educación, pero no estamos en condiciones todavía de contar, pero va a haber algo. Y lo que se está haciendo en la Argentina es que todos los autos, cuando vos te compras un auto, se pueda patentar con firma digital. Desde la concesionaria ya sale patentado y sale con firma digital porque la persona que compra ese auto automáticamente y inmediatamente la concesionaria le da una firma digital, completa todos los formularios, cae en el registro de la propiedad de automotor, sale en título de forma electrónica. Hoy en día ya sale firma digital. Llega. Gracias. Bueno, nosotros con Argentina hemos avanzado en la parte de firma digital en el acta complementaria. Hemos trabajado desde la mirada que más nos faltaba. Bueno, primero la mirada técnica, avanzamos y pudimos obtener el lista de confianza. Y en la parte de la parte jurídica era donde estábamos más atrasados, por decirlo, y es donde hicimos una acta complementaria que firmamos la semana pasada y esperamos de aquí a 2 meses comenzar a implementar. Así que estamos en eso y por supuesto este es el inicio para comenzar a trabajar con otros países, como está también en discusión avanzar con Brasil y con Uruguay también, por supuesto. Y también hemos tenido otros inicios de conversaciones con otros países.
Eso más que nada. Ok. Congreso. Nice. As coisas foi validar? É, só para usar. Tá. Hã? Vê se está no ar, né? É claro, aqui está meio. Onde é que é o ponto aqui? Hã? A gente pode validar uma TSL. Ah, podia pegar aqui então. Validar. Você pode. Bom, acho que até proteger a regra, é usar aqui o sistema de validação do TI, né? Até para validar a lista de confiança que foi gerada. Bom, a gente entende que, acho que, né, no caso aqui, o primeiro mencionamento, onde que a gente planeja utilizar. Acho que o primeiro momento, né, surgiu da demanda, de a gente deixar os serviços de validação de assinaturas, né, que a gente dispõe. Funciona. Foi justamente para que a gente deixe esse serviço o mais flexível do ponto de vista de configuração, não só para prestar esse serviço, né, através do portal, mas também para que a gente possa expandir para outros testes, laboratórios, onde há a facilidade de uma URL, uma cadeia de confiança mais complexa. Então, você fazendo o apontamento direto para a lista, né, a lista de serviços, né? Não validou uma. Acho que não consegui buscar a LCR. Bom, isso aí é uma coisa que a gente tinha comentado também. Bom, de qualquer maneira, a proposta é subsidiar as ações de validação, né? Hoje, nessa versão que nós temos aqui, validar ele foi inseridas as ângulos de confiança para os países, né? Na versão que a gente já tem em homologação, a ideia é que a gente possa, então, substituir esses links por apenas a link da lista de confiança do MES. E com isso a gente vai poder, então, facilitar a autoconfiguração do sistema. Então, é o caso que estava comentando mais cedo em relação com o Chile. Então, à medida que a gente avançar tecnicamente, depois do ponto de vista diplomático, já que temos um acordo, é fácil, então, inserir dentro do contexto do serviço, e aí eu estou falando de um serviço, conforme a lista de confiança. Tá? Então, ele pode consumir a lista de um país em particular. Ou, mais à frente, estamos discutindo, né, vários fóruns onde temos discutido essa questão da lista de confiança, regional, criada há pouco tempo, a própria, agora temos um trabalho com a Live, então, o fato é que os serviços, do ponto de vista aqui que são notícias pelo TI, eles requerem que você possa fazer, então, esse apontamento com a lista de confiança. Se é uma lista nacional, no caso do OPR, do Brasil, que já está configurado, mas, como eu disse, poderia ser outras raízes de confiança, até mesmo às vezes estratégias. Né? Imaginamos que a gente avançando com os países, esse debate, a partir desse fórum, a gente possa, então, desejar fazer a homologação da validação de assinatura do Peru ou do Chile. Então, a gente pode, então, com essa questão mais flexível, inserir. Do ponto de vista prático, né, como eu tenho de um lado um documento, a lista, que, na verdade, como eu comentei também pela manhã, ele espelha a documentação, os padrões adotados e a legislação vigente. Então, obviamente, o ITI, assim como cada entidade responsável pela assinatura eletrônica do seu país, obviamente vai inserir as listas ou vai apontar para aquelas que têm algum fundamento, ou seja, que tenha algum regulamento, seja um acordo internacional, seja um acordo setorial, de maneira que isso possibilite ao cidadão, né, validar aquele documento. Acho que outros encontros, a ideia é que o cidadão
Qualquer país. Assim, Vivi. Ah, alinhadaço. Não fico nada empolgado, né? Mas só. Só quem está com o microfone aberto, Thiago, poderia fechar o tipo é que está Pode ser? Fico ótimo. Para o próximo passo, mas acho que agora o próximo passo seria já pela quinta vez, eu acho. Mas eu acho que nós temos que dar uma olhada, nem que seja de uma hora. Né? Deve ter umas coisas meio escabrosas aí. Sim. Tomara que não, mas. Tipo... Mas dava para ver se a Manu. Só retirar o som. Sirene, você está acompanhando aí, por favor, retira o som. Acho que ele não ouviu. Isso, dá bem pra Eu vou lá e olho o acadêmico, né? Daí eu olho o resto. Isso. Ele é comigo. Ah, viu? A cara dos caras, tinha acesso lá, faz 2 anos. Peço para você estar com a senha e não adiantava. Só dizia que era. Fechou. Obrigado. Você achou aí, não? Não, já fechou. Valeu. Bom, então, como eu disse, esse serviço ele já consome hoje, né, a lista de confiança, então a gente conseguiu aqui validar então, a própria lista de confiança com a sua respectiva assinatura. A ideia é que isso está sendo que o serviço evolua para validar então outros documentos. A gente conversava, né, um pouco no finalzinho da manhã, é justamente a questão de casos de documentos que a gente precisa intercambiar, né, sejam documentos oficiais, e aí para isso, entre os países, no caso do Mercosul, é necessário que hoje já a adoção de lista já teria um ponto de partida, mas eu imagino que futuramente teremos que discutir, e era uma questão, já hoje pela manhã, de que padrões a gente deveria evoluir para adotar. Né? Quando a gente fala em padrão, obviamente, a gente não pode imaginar que mesmo os padrões de assinatura eletrônica adotados no Brasil, né, com os formatos BAD, CHADS e CADS, não necessariamente pode ser interessante para a adoção por qualquer dos outros países. Mesmo aqui no Brasil, a gente provavelmente, esse ano ainda, no semestre, a gente deve estar rediscutindo a questão dos padrões, né? Porque, de certo modo, a gente observou áreas que a gente fez, aqui no nosso serviço, cerca de 90% dos documentos que são feitos, eles são em PDF. Boa parte deles não usam um padrão, ou seja, cerca de 90%. É uma assinatura simples, CMS, sobre o PDF. Então, observe, obviamente, aí a gente vai falar com mais detalhes. Então, até ressaltar com o colega o França, representando aqui a todos, a gente deve conversar um pouquinho amanhã quanto ao serviço. Então, a questão de um padrão, a questão de um modelo a intercambiar, obviamente, ele passa por outras discussões entre os grupos, mas creio que o primeiro passo está sendo dado agora. Começou a ser dado no ano passado, quando a gente iniciou os estudos e trabalho conjunto para a adoção de confiança, e o resultado é isso que vocês estão vendo. A gente evoluiu. Aqui não é a gente está apontando uma raiz de confiança, mas dentro de breve, né, na próxima release, a gente vai estar aqui apontando outras raízes. E aí volta um pouco, a gente conversou e fechou, né? A gente está trabalhando depois na digital, no sentido de fazer uma regulação não, conjunto de procedimentos ou boas práticas para que a gente possa manter as listas, eventualmente os links, né? Estamos, por exemplo, do Uruguai, que tem uma lista bastante grande, né? De que maneira a gente possa avançar para que tenhamos alguns padrões, principalmente, né? Observar que o impacto disso é no cidadão, seja de um lado o cidadão do país, seja o cidadão brasileiro, que naquele momento eles só desejam validar uma determinada assinatura. A gente também aqui, né, não só como os demais países, a gente não entra no mérito do conteúdo, a gente não recomenda, né, alguns, lembrar que a gente tem o próprio termo de uso, onde a gente destaca
o que o serviço faz e o que ele não faz. Então, isso aqui está em português, inglês, eu não sei, imagino que os outros países também tenham, né? Isso envolve também a questão da lei de proteção de dados, a questão dos resultados, né? E é muito importante a gente estar tratando isso do ponto de vista do Mercosul, ou seja, até mesmo um termo de responsabilidade. Ou seja, a gente vai adequar o serviço para a leitura de revistas, mas, obviamente, a gente não se responsabiliza, ou não pode se responsabilizar por um problema de conexão, por um externo ou alheio à vontade do caso do portal, assim como o caso de Uruguai, Paraguai, Argentina, o Chile, que também no seu serviço, ao tentar acessar alguma entidade, algum elemento da infraestrutura brasileira, em não tendo sucesso, obviamente, tem sim um resultado. Com relação à questão, né, a gente, no Brasil, acho que imagino que todos os demais, a gente tem uma legislação muito forte que é calcada, que define a questão do uso do certificado digital e da assinatura eletrônica produzida por ele. Então, é muito importante que, no caso do nosso serviço, ele observa, primeiro, 2 pontos fundamentais. O primeiro é a autoria, obviamente, porque você consegue montar a cadeia, questão da integridade, a partir do hash. E o terceiro ponto, que a gente inclusive tem isso no nosso termo, é com relação à data da assinatura. Né? Já foi o Marcelo lembrou bem, por vezes a gente não tem, não se aplica, não nós, mas enfim, o usuário, o cidadão, não usa de serviço de carinho de tempo. Né? E com isso, obviamente, existe uma preocupação em relação a eventuais adulterações, né? Porque a gente tem observado, isso embora possa acontecer, né? Mas a gente tem outros procedimentos que podem, no caso, proteger ou evitar ou induzir o cidadão a algum erro. Então, obviamente, a gente fecha a cadeia, valida a cadeia, e, na sequência, a gente faz essas verificações se o certificado está vencido naquele momento, ou se naquela data o certificado ou qualquer um dos certificados estão ainda válidos, ou foram válidos no momento da assinatura. Isso é o que diz a nossa lei, né? Então, ela estabelece essa aplicação, no sentido de não necessariamente eu preciso ter um carimbo de tempo para demonstrar que aquele documento está assinado, está íntegro e tem um autor relacionado. Tá? Até eu vi como é que os demais países estão tratando essa questão, porque o volume de documentos hoje produzidos no nosso serviço, no caso do portal Agora BR, já chega a milhares, né? Fechando aí já milhões de assinaturas produzidas. Estamos de uma conta, era 125 assinaturas por 175 por dia. Tá? Então, nós estamos falando aí de mais de 6 milhões de assinatura mês, né? Isso só crescendo. Se de um lado a gente tem o serviço de assinatura, do outro lado a gente tem o contraponto, que é o serviço de validade. Isso que vocês estão vendo aqui. Então, a gente está constantemente aperfeiçoando o sistema, né? De maneira a garantir, então, a oferta de um serviço que não venha a induzir erros ou duplas interpretações. Né? Eu não sei como é que é o cidadão dos demais países, mas acho que pode ser a máxima que o usuário, o cidadão, é igual a todo mundo, ele só muda de país. Né? Então, as mesmas facilidades que às vezes o usuário busca, e não ler termos, e não se precaver em relação ao uso do serviço, obviamente, ela se aplica a todos os mundo. Então, é uma preocupação que a gente tem, né, no sentido de dar cada vez mais orientações, né? A gente tem que depois, amanhã eu vou entrar em mais detalhes, mas a gente tem, por exemplo, um guia de boas práticas, né? Onde a questão de alguns, digamos, ao longo desses últimos anos, a gente tem observado. Então, situações como eu não vou entrar em detalhes, mas por vezes, mesmo o cidadão assinar várias vezes o mesmo documento a título de uma rúbrica, uma folha de papel. Né? Então, o eletrônico não existe isso, mas a gente tem ainda visto isso como uma prática comum. Né? Talvez aquele cidadão, aquele usuário ainda não esteja acostumado com o formato eletrônico, obviamente, e isso, do nosso lado, acaba gerando um processamento muito alto. Ou seja, às vezes ele não tem sucesso, mas ele repetiu a mesma assinatura 80 vezes, porque o documento tinha 80 páginas. E, obviamente, há um custo muito grande, em termos de
processamento para validar, então, essa assinatura. Então, acho que são preocupações, que servem a questão do padrão, da interoperabilidade, que a gente deve, talvez, tentar discutindo, né, depois do encerramento desse trabalho. Tá bom? Obrigado. Então, pessoal, para a gente finalizar, deixa eu ver aqui mais fácil. Para a gente finalizar, então, esse painel, né, que a gente tá discutindo aqui, eu vou fazer uma sumarização aí, né? Eu acredito que está claro para todo mundo aqui que o interesse é comercial, né? Sempre, seja comercial no transporte de mercadorias, seja comercial na questão financeiro-bancária, né? Mas é esse talvez o grande ganho hoje do documento transfronteiriço, né? Obviamente vão existir outros, porque quando a gente começa a mover produtos, a gente acaba movendo pessoas. Se a gente mover pessoas, vai entrar toda a questão de saúde, a questão sanitária, a questão de registro de pessoas. Serão eventualmente derivados, né? Educação, esses modelos eles vão acabar se derivando. E eu acho que pontos que foram levantados aqui que são extremamente importantes são esses de ok, termos listas de confiança, saber aonde estão as âncoras de confiança dos países com os quais a gente se relaciona é importante, mas termos padrões mínimos de interoperabilidade, né? O que é necessário para produzir uma assinatura e o que é necessário para validar uma assinatura é extremamente importante. Tá? O que a gente pode, talvez o que eu possa agregar aqui, é dizer que a gente tem padrões da própria ETSI, né, que dizem como que se valida um documento e como que se produz a assinatura. Então, um dos documentos eu cheguei a listar aqui hoje pela manhã, né, que a gente, opa, onde que está aqui? A gente tem, por exemplo, a interpretação das Trusted Lists, ela é um Technical Specification da ETSI. Assim como a verificação de assinaturas, a gente tem um Technical Specification da ETSI dizendo como é que faz. Então, existe hoje padrões, né, de mercado e de interoperabilidade para isso. O que não está claro são esses pequenos detalhes, né? Purga ou não purga LCR? Né? Se purga LCR, o que eu faço? Se não purga, mas tem que estar claro. A gente tem que, talvez uma coisa importante que as listas de confiança tenham que acabar trazendo para a gente, para prover confiança, é transparência do que está acontecendo. Porque às vezes a interpretação lá no Uruguai de que não está na lista de revogados, então nunca foi revogado. Ela não é verdade aqui no Brasil, porque o certificado pode ter sido revogado em algum momento e depois a lista foi purgada. Então a gente talvez tenha que achar meios ou de chegar a padrões mínimos de interoperabilidade, ou pelo menos ter clareza em declarar isso dentro da lista para que os países, né, que os verificadores nacionais possam trabalhar. Agora, então, eu vou propor, pessoal, uma pausa, né, de uns 20 minutos, 25 minutos. A gente vai estar de volta aqui às 15h30. E aí, a ideia é, eu quero abrir o TL Manager e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre outros elementos que a gente poderia colocar dentro das listas de confiança que a gente tem hoje. Talvez a gente faça um pequeno experimento aqui com a lista brasileira, para começar a ficar claro como algumas dessas evoluções são possíveis. Ok? Então, a gente para agora e a gente volta às 15h30. Ok? Se alguém que está remoto gostaria de adicionar alguma coisa, de perguntar, de interagir aqui com pessoal do Cabo Verde, de Angola, do Peru, né, que estava aí, que a gente estava vendo. Não? Então vamos para o coffee break.